Olá, venho apresentar esse artigo, que está intitulado como Análise Comparativa entre Homens e Mulheres em relação aos fatores de riscos ergonômicos em home office. Meu nome é Aline Claudino e participaram desse artigo os autores Luana Carolina, Lisandra Vergara, Aline Claudino e Sandra Lopes. É importante começar a entender que a questão do trabalho remoto, né, o home office, ele foi mais conhecido durante a Covid-19, mas ele já era implementado em algumas organizações. Uma das características principais é a flexibilidade de horário, uso de tecnologias em ambientes confortáveis, já que é feito dentro da casa, né, do ambiente doméstico dos trabalhadores. Porém, é importante entender que isso não pode levar a jornadas excessivas de trabalho. E é até uma recomendação da OIT que o trabalho em domicílio, ele respeita os direitos humanos, separando a vida privada da questão das atividades do trabalho. Evitar novas condições laborais, né, que sejam prejudiciais, ajudam a evitar a questão de ler e dor, como também de transtornos mentais, ansiedade e depressão. O ambiente de trabalho, ele deve atender, sim, às medidas ergonômicas, as quais estão em três aspectos, né? Três dimensões, a física, a organizacional e a cognitiva. Então, visando isso, foi utilizado dois métodos para análise. O método ROSA, que está voltado mais às questões de análise às complicações musculoesqueléticas, e o método ERGOS, que já tem um foco mais na questão da carga mental. Então, o objetivo geral do artigo foi comparar as percepções dos fatores de riscos ergonômicos entre homens e mulheres que trabalham em home office. Em termos de materiais e métodos, a pesquisa foi classificada como aplicada, qualitativa, exploratória e um estudo de caso, onde a gente aplicou em uma única empresa. A pesquisa foi submetida ao comitê de ética. Os pontos de inclusão da pesquisa eram trabalhadores que estavam, né, em horário de trabalho pelo menos 30 horas semanais e com contrato com a empresa, e a coleta foi feita durante 10 dias de forma online. Aqui está algumas características da empresa, né? É uma empresa que presta serviços financeiros em São Paulo, foi fundada em 2013, conta com cerca de 400 trabalhadores em regime de home office, 8 horas diárias, 40 horas semanais. É indicado que faz pausas de 5 minutos para descanso e alongamento. Nas reuniões existe um tempo limite de 45 minutos com intervalos de 15 e também foi disponibilizado para os funcionários um aplicativo de ginástica, né, para o acesso à atividade física. E aí, essa pesquisa, né, o interesse dela foi justamente porque foram obtidos o mesmo quantitativo de eh, mulheres e homens. E aí, vamos analisar, né, qual é a percepção desses trabalhadores em relação aos riscos ergonômicos, né? Em termos de faixa etária, a maioria está entre 31 e 35 anos, o período de trabalho de 12 a 24 meses e 23%, né, dos que responderam atuam na área de tecnologia. Em relação ao método ROSA, né, que avalia o desconforto e lesões musculoesqueléticas, foi verificado que houve uma percepção do nível 2, onde se identifica a necessidade de avaliações aprofundadas e de recomendações de melhorias mais pelas mulheres do que pelos homens, os quais indicaram mais a questão do nível um, que estava ergonomicamente satisfatório. Além disso, foram destacados os seguintes pontos que poderiam ser melhorados, né? Que é a questão da cadeira do trabalhador, já que a maioria dos respondentes, eles realizam um trabalho, né, com o uso de tecnologia, então isso é um ponto importante. A questão também da postura inadequada, né, para reforçar a necessidade de se olhar a cadeira do trabalhador, justamente porque pode acarretar dores nos membros, fadiga muscular, tanto para homens como para mulheres. Também foi falado sobre a questão da falta de apoio para braço e a questão do monitor, como questões para pontos de melhoria. E é importante lembrar que, apesar da análise comparativa, as ações ergonômicas, elas servem para ambos os sexos.
Já no método Ergos, né, que foi a análise da carga mental, onde a gente vai verificar atenção, raciocínio, enfim, alguma dessas características, foi verificando em que a grande maioria, né, indicou que as condições estavam adequadas e 67% como aceitáveis. Então, foi visto que não existiu, né, pontuações consideradas que deveriam melhorar. Então, isso é foi um resultado muito bom, mas é importante que seja verificado quais são as ações que estão sendo feitas para que elas permaneçam nesses níveis, né? E aceitáveis e condições adequadas para garantir justamente sempre uma escolha satisfatória. Em geral, né, foi percebido que o sexo feminino, eles indicaram que o local de trabalho precisava de mais adequações. Isso pode ser decorrente do fato da dupla jornada de trabalho, né, das mulheres, que é em casa e no trabalho, e por questões de ensinamento, né, por ter um comportamento mais cauteloso. Mas, em geral, existiu três pontos que precisavam de melhoria em relação ao local, né, que seria o suporte para as costas, apoio para os braços e ações relacionadas ao monitor. Quando se trata do domínio cognitivo, não obtiveram respostas que se encaixavam em melhorias emergenciais. Isso pode ser decorrente das atividades físicas, das pausas, dessas ações para evitar justamente um cansaço maior. É, e interessante é que essas avaliações elas servem para ambos os sexos, né? As melhorias ergonômicas elas precisam ser aplicadas no ambiente de trabalho, mesmo que o trabalhador não sinta ou não perceba aquele local como inseguro. Então é isso. Aqui foram as referências utilizadas para a elaboração do artigo e obrigada pela atenção.